Graça e paz, queridos, que bom estarmos juntos novamente, nesse dia tão lindo, cheio de vida, de saúde, de paz, não é? Que o Senhor tem nos dado. Eu me sinto tão honrado diante de Deus, por saber que estou chegando na tua casa, através dessa palavra, que vamos ministrar agora, que o Espírito Santo possa encher o teu coração, na dimensão daquilo que Ele tem preparado para você, para a tua vida nesse tempo. Muito obrigado por estar conosco, muito obrigado por participar desse culto online. Queremos, assim, te abençoar muito, em nome de Jesus. No que depender de nós, você seja muito abençoado todos os dias da sua vida. O texto base para a nossa exposição desse dia está lá no Salmo 27. Vou ler tão somente os primeiros 4 versículos, que vai ser a base estrutural da nossa exposição ao teu coração para esse dia. E diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem recearei? Quando os malvados investiram contra mim para comerem a minha carne, eles, meus adversários e meus inimigos, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levanta contra mim, conservarei a minha confiança. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Que palavra gostosa, que enche o nosso coração de gozo, de alegria e de paz, porque é o Senhor falando aos nossos corações através do salmista. E aqui no caso, o nosso querido Davi escreveu esta palavra. E eu quero estar desenvolvendo nesse dia aos nossos corações um tema, dizendo assim: a esperança que fortalece a fé. Olha que coisa preciosa, né? Como Deus tem nos dado de poder de estar ouvindo e trazendo aquilo que nós tanto precisamos para nossas vidas. Então, como já falamos, esse é um salmo escrito pelo nosso querido Davi, não é? Que nos leva a ter esperança no Deus de Israel, o Deus criador e mantenedor de todas as coisas. Davi começa esta palavra dizendo que o Deus que ele serve, ele é algo muito forte na sua vida. A intimidade e a comunhão que ele desenvolveu com o nosso Deus, queridos, é algo que cada um de nós precisaríamos estar desenvolvendo. E ele termina o versículo 1 dizendo: o Senhor é a força da minha vida. Olha que coisa tremenda, não é? E quem tem sido Deus para você nesse tempo tão complicado que nós temos vivido? O Salmo foi escrito por Davi, e eu tenho declarado, toda vez que medito nesse Salmo, nos meus momentos de intimidade com Deus, nas minhas devocionais, quando o Senhor me dá esse Salmo, eu tenho observado que, na minha maneira de entender, que esse momento Davi escreveu o que escreveu para as pessoas que se encontravam nos seus dias desesperados, sem esperança daquilo que poderia Deus fazer nas suas vidas, não é? Então, se a tua esperança, queridos, está hoje por um fio, como muitos têm falado, nós temos visto tantas pessoas desanimadas, opressas, pessoas deprimidas, e tem falado que a sua esperança em Deus está esvaindo, não é? Então, se a sua esperança está dessa forma, por um fio na sua vida, não é? Se você está dizendo: eu não aguento mais essa situação, e aí
Se nós formos enumerar aqui, nós vamos tomar um tempo tão grande de tantas coisas que têm roubado a nossa fé, a nossa a nossa esperança, não é? Que têm roubado a nossa paz, que têm roubado o nosso gozo. Não é? Quantas coisas têm se levantado nesse dia contra as nossas vidas. Então, se você tem estado assim, queridos, se você tem passado por essas lutas, o que queremos desenvolver por esta palavra, com esse tema, a esperança que fortalece a fé, tem tudo a ver com a sua necessidade. Então, deixa eu falar para você da seguinte forma, dentro daquilo que nós temos meditado, naquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração por esse texto, não é? Todo esse capítulo, mas nós vamos estar aqui falando de acordo com as colocações que o Senhor nos deu. Nós lemos tão somente 4 versículos, mas nós vamos nos deter nesse capítulo todo. E você esteja aí aberto, o Salmo 27, porque nós vamos aprender um pouco mais com o nosso querido Davi, nesta palavra, neste dia. Então veja só, a presença de Deus, queridos, tem que ser o alvo mais importante da minha vida, tem que ser o alvo mais importante da sua vida. Se Deus estiver em primeiro lugar na sua vida, conforme nós vimos aqui, Ele colocando para nós, né, no versículo 4, dizendo assim: uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor. Deixa eu te dizer algo muito poderoso que está aqui nesse texto, não é? Nós não podemos ter outras coisas em primeiro lugar nas nossas vidas. Se você é um homem ou uma mulher casada, não está em primeiro lugar e nem pode estar o teu cônjuge em primeiro lugar. Também não pode estar teus filhos. Também não pode estar em primeiro lugar na tua vida a sua fonte, daquilo que vem para as tuas mãos, do seu pagamento, daquilo que você recebe em todo mês. Não pode ser esses valores a estar em primeiro lugar. Mas tem que estar em primeiro lugar na sua vida Deus, sobre todas as coisas. Davi foi um homem conhecido segundo o coração de Deus, porque ele tinha essa prática, queridos. Lá em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14, está registrado isso para nós, que Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus, porque ele tinha essa prática de deixar de lado todas as coisas, de deixar de lado, não abandonar, mas buscar em primeiro lugar ao Senhor dos céus e da terra. Ele ia para a batalha, ele ia para a guerra e ficava um tempo bastante longe da sua casa ou de outros valores, mas ele estava ali honrando o Senhor, que colocou ele como general do exército de Israel. Ele era um homem que tinha no seu coração de estar vivendo intensamente esses valores do Senhor Deus, estar em primeiro lugar. Nós temos visto, não é, que ele buscou a presença de Deus. O versículo 1 que lemos nos diz que ele pediu e buscou a presença de Deus, não é? Queridos, não adianta só a intenção, não é? Ou só o desejo de ter a presença de Deus nas nossas vidas. Davi pediu a presença de Deus, mas foi buscar e viveu intensamente a presença de Deus. Me perdoe os irmãos, eu já pedi perdão a Deus quando meditava nesse texto, mas tem sido o mal dos nossos dias, da igreja atual, daqueles que foram lavados, remidos pelo sangue do Senhor Jesus. Nós até desejamos, nós queremos participar
não é? E ter a presença de Deus nas nossas vidas. Mas nós sempre deixamos para uma outra hora, por um outro dia, por uma outra oportunidade. E não buscamos, de fato, de estar vivendo a presença de Deus. Então, só a intenção não vale. Davi teve esse nome, teve esse conhecimento, porque ele foi buscar a Deus. Não é? Preste atenção, o maior alvo da tua vida deve de ser cheio do Senhor Jesus. Se não for esse, queridos, o nosso primeiro alvo, o nosso primeiro objetivo, nós com certeza não vamos desenvolver o tópico dessa palavra, não é? A esperança que fortalece a fé. Então a presença de Deus deve ser o alvo maioral da nossa vida. Estar em primeiro lugar todos os dias do nosso coração, desejando ardentemente experimentar uma comunhão preciosa com esse Deus que tem tantas coisas a nos revelar. Eu costumo colocar que a nossa vida com Deus, ela é semelhante que se você estivesse diante de você uma escada, numa posição bem na vertical. E essa escada teria milhares de degraus. Quando nós estamos nesse nível, nesse patamar terreno, nós enxergaremos só aquilo que está aonde a nossa vista alcança. Mas à medida que eu vou subindo os degraus, vou galgando uma posição mais elevada, eu começo a ampliar a minha visão. E vai chegar uma hora que eu estiver aí com muitos degraus acima, eu vou estar praticamente enxergando toda a curvatura da terra. Queridos, do coração de Deus, se eu e você, se nós formos íntimos do Senhor, o nosso Pai, quanto mais eu buscar, quanto mais eu subir para a presença de Deus, quanto mais eu desenvolver uma vida de intimidade com o Senhor, mais eu vou discernir, mais eu vou enxergar, mais eu vou ter revelação de Deus para a minha vida. Porque este é o propósito, principalmente por ver a vida que Davi teve com o nosso pai. E sabe, ficou para nós a intimidade de Davi com o Senhor como um objetivo, como alvo a ser alcançado por cada cristão dos nossos dias. De estarmos olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, e ter a nossa vida focada nos seus ensinamentos e caminhar cada vez mais e prosseguindo para o alvo da perfeição diante de Deus. Porque é isso que Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz para nós, não é? Que Ele quer que nós sejamos aperfeiçoados cada dia com a nossa maneira de ser e de viver. Então eu preciso de estar cheio de Jesus. O que as pessoas estão mais precisando hoje, que nós estamos vendo hoje, que as igrejas, as pessoas mais buscam hoje, é uma casa nova, é um carro do ano, bens, uma carteira cheia de dinheiro. Pastor, isso não deve? Não é isso que nós estamos falando. Mas isso não pode ocupar o primeiro lugar nas nossas vidas. Todas essas coisas virão debaixo da bênção do Senhor no nosso caminhar. Por isso, queridos, Jeremias 29, 13 diz para nós como é que nós conseguimos achar o Senhor. Como é que nós conseguimos ter essa intimidade que Davi tinha com o Senhor. A Jeremias 29, 13 diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando buscardes de todo o vosso coração. Olha que revelação preciosa desse homem de Deus, Jeremias, para mim e para você, queridos. Não é? Não é de qualquer jeito. Não é aquelas oraçõezinhas relâmpago. Não é? Mas temos que pagar o preço de renunciar. Tem que ser de todo o coração. Oração
fast food, não funciona. Eu tenho visto, às vezes, pessoas orando, bocejando, pessoas orando, olhando para o relógio, não é? Olhando para uma situação, para um barulho, outra situação ali ao redor. Ele não está ali de coração presente diante de Deus, ele não está tendo intimidade com o Senhor. Então, queridos, com certeza você vai chegar uma hora que você não vai ter mais prazer na oração, porque você não consegue se entregar, você não consegue estar realmente buscando o Senhor de todo o coração, conforme diz Jeremias para nós. Ele tem que ocupar o primeiro lugar. Nas nossas horas de intimidade, de oração com o Senhor, nós precisamos de estar de coração na presença do Senhor, de uma forma cheia. Então nós precisamos de nos dobrar diante de Deus, né? E amar aquilo que o Senhor ama, de todo o nosso coração. Também, se Deus está comigo, não há nenhum motivo algum para ter medo. E lá no versículo 1, ele diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Olha que coisa preciosa, a convicção que esse homem tinha de Deus na sua vida. A certeza que Davi tinha que o Senhor era com ele em todo momento. Então ele não tinha para que temer. Ele não tinha para que se esconder de uma situação ou outra, porque ele sabia que o Senhor estava com ele em todos os momentos. Sabe, amados, nós vivemos a era do medo, o tempo do medo, não é? Vemos agora aí sobre a nação brasileira, no nosso país, esse terrorismo, que não é só no Brasil, mas está sobre todo o mundo. Nós vemos famílias preocupadas, com medo aí, do vírus, do Covid, que está aí matando tantas pessoas por onde tem passado, nas nações por onde chega. Isso se tornou um medo mundial, um terrorismo mundial, né? Agora, nós estamos aí trancafiados dentro das nossas casas, por medo desta situação, não é? Mas Davi está nos dizendo: o Senhor é a minha luz, a minha salvação, e a quem temerei? Ah, pastor, então nós temos que sair, deixar as recomendações do governo, da saúde? Não, queridos, não é isso que eu estou dizendo. Mas nós precisamos honrar as lideranças, sim, os governantes, sim, mas também precisamos ter paz no nosso coração, crendo em Deus, não ficar olhando para aquilo que o noticiário tem falado, que nem sempre é verdade. É sobre isso que nós estamos falando, ter essa convicção que Davi tinha, né? Então o Senhor, o nosso Deus, é a esperança que fortalece a nossa fé. É só Ele, é dEle que vem todas as coisas, que vem todo o suprimento, que vem toda a direção para nossas vidas, não é? E isso tem que ser realidade na minha e na sua vida. Também, toda oração terá uma resposta. Toda oração, queridos. Quando nós fazemos uma oração focado na dimensão que nós vimos ali em cima, de estarmos na presença de Deus, buscando, renunciando às demais coisas e tendo o Senhor como Senhor das nossas vidas, então toda oração, ela terá uma resposta. Pode ser sim, como resposta, pode ser não, por resposta, ou também pode ser espere, mas a resposta é certa para nossas orações. Olha o versículo 7 que nós não lemos, mas que está aí no capítulo que nós mencionamos, 27 de Salmo, diz assim, olha: ouve, Senhor, a minha voz quando clamo, tem também piedade de mim e responde-me. Olha só a convicção que esse homem tinha de Deus. Ele sabia que Deus responderia, porque sempre respondeu. Em todos os momentos, todas as lutas, todas as dificuldades, tudo aquilo que Davi passou na sua vida, enquanto aqui na terra, na sua caminhada, sempre Deus respondeu.
de uma forma ou de outra. Sim, não ou espere. E com a gente não vai ser diferente, queridos. Sabe? Muitas vezes há uma sensação, depois de orarmos, que Deus está com o seu rosto virado de nós. Ele não está nos vendo, que Ele não ouviu a nossa oração. Mas é só uma sensação, não é verdade. E muitas vezes o inimigo das nossas vidas, das nossas almas, ele tenta forçar-nos, dizendo, olha, realmente o teu Deus não te ouviu. Para que essa sensação de que Ele não nos ouviu, se torne realidade. Mas olha só o que o Senhor Jesus diz para mim e para você, em Mateus capítulo 6, versículo 6. Tu quando orares, entra em teu quarto e fecha a porta, e teu Pai que te vê secretamente, te recompensará. Não fique esperando, sabe, um anjo descer do céu com uma espada desembainhada nas mãos, dizendo para você, não é? Eis aqui, meu servo. Não fique esperando isso. Tem crente, tem irmão, né, que quer sentir um sinal, que quer ficar arrepiado no corpo todo, com uma resposta de Deus. Tudo isso é possível? Sim, com certeza. Se nós estivéssemos negando esses valores, nós teríamos que deixar de ser cristão. Porque todas essas coisas nós vemos na palavra de Deus, e todas essas coisas nós experimentamos em alguns momentos, e nós não vamos entrar em detalhe, porque o nosso tempo não nos permite nessa hora. Mas nós somos testemunha ocular desses valores. Mas nada disso, queridos, se faz necessário. Por quê? Porque aquilo que o Senhor Jesus nos disse para nós, não é? O teu Pai celestial, Ele está nos vendo e nos ouvindo. Olha que coisa preciosa. Como isso é bom por demais. Então Jesus nos diz que o Pai celestial está nos vendo, está te vendo no mais profundo do teu íntimo, e te recompensará, e te responderá. E isso é certo, porque a palavra de Deus falando, registrando esses valores para mim e para você, amado. Mas nós não precisamos ficar esperando esses sinais. Se o Senhor trazer uma revelação, trazer um sinal, aleluia, louvado seja Deus. Mas se não, é certo que Ele nos ouve, porque o texto está dizendo isso. O próprio Senhor Jesus disse isso para nós, que o teu Pai que te vê lá no mais profundo do teu ser, no mais profundo do teu íntimo, Ele está te ouvindo e vai te recompensar, vai te responder às suas inquietações. Sabe, queridos, a minha esperança é que eu receba as bênçãos do Senhor ainda nesta vida. Quantas coisas o Senhor já me deu, quanto eu já recebi do Senhor, queridos. Também temos aqui um testemunho que, se você quiser uma hora sentar para conversar sobre esses valores, temos tanto para falar da nossa vida com o Senhor, quantas coisas nós já experimentamos. Hoje nós estamos aqui, né? Mas padecemos, passamos por momentos, por lutas, por provações, por momentos que o Senhor provou a nossa fé para estarmos aqui. Mas quantas coisas o Senhor já me deu, a mim e a minha família. Então eu estou falando de algo que não é algo que eu estou ouvindo, ou que a palavra de Deus simplesmente está nos falando, mas eu estou falando de algo que nós já experimentamos como família do Senhor Jesus. Então, queridos, olha o que diz o versículo 13 para nós. Pereceria, sem dúvida, se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Olha lá, que resposta poderosa para esta colocação. Sabe, com certeza a gente pereceria, se não cresce que nós haveríamos de ver a manifestação dos bens do Senhor na terra dos viventes. Deus tem o melhor preparado para cada um daqueles que crê no Senhor, que ora, se coloca diante do Senhor e deixa Ele fazer no seu tempo. Quantos casos, querido, eu tenho na minha família,
Quanto tempo eu vi meus avós orando por uma situação, coisas de anos se passaram, 20, 30 anos orando por uma mesma situação. A minha avó materna, ela orou por mais de 30 anos, que eu saiba, para descobrir o paradeiro de um filho, de um tio meu. E já fazem 34 anos que a minha avó faleceu. Este ano que eu descobri e encontrei essa família, a família do meu tio, que ele também já não existe mais, lá no Rio de Janeiro. E quantas orações, quanto clamor, quanto que a minha avó queria ver o filho, que nunca mais teve notícia dele. Então, queridos, o que nós precisamos é ter essa convicção que o Senhor traz ao seu tempo todas as coisas. Mas eu creio que muitas coisas eu ainda vou receber do Senhor para esse tempo, né? Eu tenho assim uma convicção no meu coração, que nossa vida, a minha vida, a vida daquele que é temente ao Senhor, se for o teu caso, a cada dia o Senhor escreve algo novo na nossa existência. Eu tenho certeza que há muito escrito nos céus, com o Senhor, da minha vida até o dia de hoje. Coisas boas em alguns momentos, outras nem tanto boas em outros momentos, mas eu tenho essa convicção. Pastor, isso não é heresia, não. Está escrito lá em Isaías, capítulo 49, versículo 15. Eis que na palma da minha mão tenho gravado o seu nome. Olha que coisa preciosa, amados, que o Senhor tem para nós. Sabe, eu tenho comigo, muito firme isso, uma convicção que ninguém rouba de mim, amados. Que o último capítulo da minha história ainda está em aberto. Ainda não foi escrito. E será escrito pelos dedos do meu Senhor, do meu Pai, do meu Deus. Ele vai escrever coisas lindas ainda da minha vida, porque eu tenho um afã no meu coração, queridos, de me aperfeiçoar no Senhor. E eu sei que quando mais eu me aperfeiçoe nele, mais eu vou agradar o coração do Pai, e as escritas dele sobre a minha vida serão coisas poderosas e tremendas a meu respeito. Eu tenho certeza que quando eu chegar na presença do Pai, eu vou ser condecorado por aquilo que eu tenho desenvolvido aqui na face da terra, porque estão escritos na palma da mão de Deus todos os meus dias, queridos. E isso é sobrenatural, isso é revolucionário para a vida de quem ama o Senhor, o Deus dos céus e da terra. Sabe, amados, eu não abro mão desses valores. Eu creio piamente, não é, nesta possibilidade, que grandes coisas ainda, enquanto com vida, e todos os dias eu tenho procurado, desejado, buscar, que o Senhor se alegre com o meu viver. Falta ainda muitas coisas, sim, tem ainda a ser lapidado, com certeza, mas o meu coração tem tido esse afã de andar nessa dimensão de aperfeiçoamento. Agora, isso é só comigo, porque eu sou um pastor? Não, queridos. Isso é com cada um daqueles que receberam o Senhor Jesus como Salvador da sua vida. Isso é para cada um daqueles que tem andado na presença de Deus. Isso é para cada um daqueles que tem prazer na lei do Senhor. Isso é para cada um daqueles que sente um desejo de se encher da presença do Espírito Santo de Deus, queridos. Isso é para aqueles que desejam honrar o Senhor com a sua vida. E nós, Paz Church, nessa cidade, nós temos recebido do nosso Deus e também da nossa liderança um afã grande de amar aquilo que Deus ama, de trabalhar em prol do reino de Deus, que está buscando, alcançando vidas. Porque se há algo que Deus ama nesse mundo, são as vidas que ainda não se renderam aos pés do Senhor Jesus. Amados, se isso agrada o coração de Deus, e eu tendo no meu coração esse afã de ter uma escrita maravilhosa, uma história tremenda dos últimos capítulos da minha vida que falta ser escrito aqui na terra,
Ah, queridos, como nós precisamos de entender esse princípio e agradar o coração de Deus nessa dimensão de caminhada enquanto aqui estiver. Então eu pergunto para você, depois de saber que Ele também tem algo com a sua vida, se você tem ouvido esta palavra, se você tem nos ouvido nos outros domingos anteriores, e a palavra que nós temos ministrado tem chegado ao teu coração, tem falado com você, tem trazido alegria, gozo, paz, bálsamo para o teu coração, querido. É porque o teu coração também está nessa dimensão de explanação desta palavra que nós estamos colocando agora. Então, se você tem esse coração, sabe, eu tenho certeza que também na tua vida ainda tem muita coisa para o Senhor escrever, mas depende da sua atitude, depende da sua dependência do Senhor e de você desejar o que nós estamos colocando aqui, sabe? E que Ele, o Senhor, vai estar escrevendo coisas lindas nas páginas da sua história de vida. Meu Deus, isso é revolucionário. Isso é tremendo. Imagine você sendo conhecido quando chegar na presença de Deus, um homem, uma mulher segundo o coração de Deus, como foi Davi. Ei, meu Deus, isso é por demais de valoroso. Está acima de qualquer conceito, qualquer valor que você possa ter em seu coração, enquanto aqui na terra. Então, sabe, queridos, deixa o Senhor registrar a sua história a contento dEle. E aquilo que você busca, aquilo que você tanto quer, Ele vai entregar de bandeja nas suas mãos, para que o seu gozo, que a sua alegria seja completa. Não é isso que a palavra de Deus nos diz? Sim. E é isso que Ele deseja para cada um de nós. Então, queridos, continue esperando no Senhor, continue buscando dEle, continue deixando Ele te encher de toda a alegria, porque a esperança que fortalece a fé, todos os dias, nós precisamos de fortalecer a nossa fé. Então continue esperando em Deus. Você pode estar cansado, o Senhor te dará força para você continuar todos os dias. O nosso Deus é o Deus da esperança, que fortalece o coração do abatido, daquele que está cansado, de espírito de abatido. Ele é o Deus que está pronto para te dar segundo as suas necessidades, para que o nome dele seja glorificado na sua vida. Diante desses valores expostos aqui, por esta palavra tão interessante, não é? Do qual nós começamos a dizer aí nos nossos tópicos que aqui nós colocamos, a presença de Deus tem que ser o alvo principal e superior da nossa vida. Se Deus está comigo, não há motivo algum para ter medo. Toda a oração sua e minha terá uma resposta. E a minha esperança é que eu receba as bênçãos do Senhor ainda para esta vida. Então eu quero orar agora por você, né? Você que está conosco nessa live, nesse dia tão precioso, primeiro dia da semana, o dia que o Senhor fez e deixou para que eu e você pudéssemos nesse dia nos alegrar nele de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Então eu quero orar por você que está conosco, por você que está por um fio, desanimado, que acha que não tem mais jeito para você, que está passando por lutas. Eu quero orar por você. Vamos orar nesse momento, pedindo que o Senhor fortaleça a tua fé, que te encha de esperança cada vez mais, porque tudo nessa vida é passageiro, nada é para sempre sobre a face da terra. Só a nossa eternidade com o Pai, ela é para todos sempre.
Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, eu coloco diante do Senhor esses amados que estão debaixo da autoridade dessa palavra, e por essa oração, ó Deus, que queremos expor agora ao Senhor, após ouvirmos o que o Senhor falou, ó Deus, nos nossos corações, que o Senhor quer que a esperança seja algo poderoso sobre nós, e que nós possamos, ó Deus, estar fortalecido pelo Senhor, porque o Senhor quer renovar toda a nossa força. Toda a graça do Senhor seja nesse dia, ó Deus grande, poderoso, poderosa, sobre cada um de nós que tanto precisamos de Ti. Ó Deus, que a nossa fé seja fortalecida pela Tua presença, que a Tua palavra nos encha de gozo e de alegria, todos os dias. Ó Deus, essas pessoas, ó Deus, que estão desesperançadas, ó Deus, que estão aí por um fio, conforme nós temos visto, alguns falando para nós. Nós oramos, ó Deus, e declaramos que possam se abastecer na manhã desse dia, possa se encher do Senhor, possa se renovar, ó Deus, nesse dia pela Tua presença. Querido Espírito Santo, toma cada um destes, ó Deus, e esteja falando melhor aos corações, esteja trazendo melhor aos corações, ó Deus, as suas necessidades. Nós entregamos ao Senhor e louvamos e bendizemos o nome do Senhor Jesus por ter nos dado esta viva esperança que permeia nos nossos corações todos os dias. Em nome de Jesus. Queridos, eu te abençoo com salvação, eu te abençoo com cura, eu te abençoo com renovação na manhã, tempo que o Senhor tem dado para mim e para você, que seja um tempo precioso de vida na presença do nosso Pai, fortalecido, renovado na sua esperança, em cada área da sua vida, em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Sê tu uma bênção em todas as áreas, pelo poderoso nome do Senhor Jesus, o Senhor, o cabeça da igreja, aquele que nos sustenta cada dia com a sua presença, o Senhor Jesus. Deus te abençoe grandemente e tenha um dia cheio da virtude e do poder de Deus, em o nome de Jesus. Louvado seja Deus.